das contradições nas mensagens dos Espíritos. O que quer dizer essa frase? Quando nós começamos a estudar a sério a espiritualidade, ou vamos lendo material de pesquisa, Kardec, Delane, Bozano, Gelei e outros muitos, Leon Denis, às vezes nós encontramos algumas coisas que são meio que contraditórias. Um espírito diz uma coisa, outro diz outra, e parece que o tema é o mesmo, parece que eles estão se contradizendo, e isso nós precisamos aprender a analisar. Por isso eu vou trazer esse tema de abordagem. Como sempre, vou reservar um tempo lá no final para as perguntas que se fazem necessárias, tá bem? Então, vamos começar o nosso encontro aqui. Primeira coisa que parece estranho para nós é por que surgem contradições nas mensagens dos Espíritos. Mesmo conosco diretamente, nós temos que entender aquilo que nós já estudamos um pouquinho antes, a questão do processo evolutivo de cada espírito. Então, esse slide está dizendo assim, ó, os espíritos não pensam todos da mesma maneira. Não é porque são espíritos que eles vão pensar da mesma forma. Eles vão pensar de acordo com o grau evolutivo deles, de acordo com o avançar de cada um deles. Portanto, aqueles que estão no início da jornada espiritual não têm o mesmo entendimento daqueles que estão já no topo da escala, como espíritos puros. Mesmo aqueles que estão ali na segunda ordem, espíritos bons, também não têm o conhecimento dos espíritos que estão acima deles. Ainda não alcançaram esse conhecimento, mas eles conhecem muito mais do que aqueles que estão na terceira ordem. São os espíritos inferiores. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que ter em nós, na nossa mente, no nosso processo laborativo, quando nós nos deparamos com aparentes contradições nas respostas dos espíritos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no impacto de nós recebermos uma mensagem que para nós soa contraditória, se nós não temos a estrutura de pesquisa, de elaborar o trabalho, nós imediatamente temos a tendência a rechaçar aquele espírito. Ele está dizendo algo que é contraditório e eu não vou aceitar o que ele continua dizendo. Esse é o primeiro cuidado. Nós precisamos aprender a entender o que é a aparente contradição. Então, a primeira coisa que guarda: os espíritos não têm todos o mesmo grau evolutivo e, portanto, eles não pensam da mesma maneira. Tá bem? Vamos avançar um pouquinho. Como eles não estão todos no mesmo nível, é como nós. Eles vão avaliar as coisas de acordo com o estágio de evolução deles. Então, as contradições que aparentemente acontecem entre eles não acontecem nos espíritos que são muito mais avançados. Então, nós vamos encontrar contradições, respostas aparentemente contraditórias nos espíritos da segunda ordem, espíritos bons. Ali nós encontramos. Na primeira ordem, espíritos puros, não existe contradição. De acordo com a resposta que eles dão, que pode ser contraditória ou não, nós também podemos classificar em que ordem eles estão. Mas não temos condições de classificar a classe que eles estão. Se é espírito sábio, se é espírito superior, se é espírito bondoso. Então, por que é dessa forma? Por que é dessa estrutura que nós estamos analisando? O terceiro item responde para nós essa pergunta. Os espíritos nada mais são do que nós mesmos sem o corpo físico. Então, nós desencarnamos,
com o conhecimento que nós adquirimos enquanto estamos aqui, nesta encarnação, e mais os conhecimentos que nós adquirimos nas nossas outras encarnações, nas nossas outras existências, que vão se acumulando e vão se somando. Se eu pouco evoluo nesta encarnação, se eu pouco estudo, se eu não tenho uma abertura para adquirir conhecimentos valiosos para mim, o meu conhecimento, a minha sabedoria está emperrada. Ela nada foi acrescentada. E eu retorno para a espiritualidade após o meu desencarne com um conhecimento adquirido nesta encarnação muito pobre, muito paupérrimo. E pouco eu acrescento ao meu conhecimento anterior. Portanto, a espiritualidade que está respondendo para nós, muitas vezes, ela está determinada pelo nível de conhecimento do grupo onde ela se apresenta. Vou explicar isso melhor nos próximos slides. O que nós estamos abrindo o leque para entender melhor? Imagine que estamos na reunião mediúnica. Ou você está na sua casa se preparando para uma psicografia. E você entra em contato com a espiritualidade, seja no trabalho mediúnico, seja no seu lar, no exercício da psicografia. Os espíritos que vão se manifestar são de todas as categorias. Pode ser espírito inferior, dentro daquelas classes que ali estão. Pode ser espíritos da segunda ordem. Raramente serão espíritos da primeira ordem. Se eu sei disso, se eu sei que no momento do meu exercício, para o meu evoluir, para o meu progresso, eu posso receber espíritos se comunicando comigo desde a terceira ordem até a segunda ordem, eu preparo-me para trabalhar com ambos. E é aqui que trava a maioria dos trabalhadores. Porque a maioria dos trabalhadores querem receber espíritos da segunda ordem. Querem trabalhar com espíritos bons. Esquecendo-se que esses espíritos que estão na segunda ordem já estiveram lá na terceira. Já foram espíritos inferiores. Já estiveram ali. E quando eu permito, como médium, que espíritos da terceira ordem se manifestem através da minha mediunidade, eu estou colaborando para que ele possa acessar a segunda ordem. Mas o nosso preconceito, o nosso segregacionismo, as nossas imperfeições no sentido de não entender bem o mundo espiritual nos bloqueia para o atendimento dos espíritos inferiores. Quando eu permito isso, quando eu passo a exercitar isso com a proteção da espiritualidade amiga, porque lembrem-se, quando eu estou no trabalho mediúnico, quando eu estou em exercício, eu entro em prece com a espiritualidade antes de começar o exercício. Eu peço a proteção de Jesus, eu peço que o ambiente onde me encontro esteja protegido, eu peço a presença do meu anjo guardião, eu faço todo um preparo. E a partir desse preparo que eu faço com sinceridade, eu não preciso ter medo de que algo ruim vai me acontecer. Porque a energia que está no ambiente, que eu preparei com seriedade, impede que espíritos que desejam causar-me mal entrem. É preciso entender isso. E, portanto, os espíritos que ali se encontram, mesmo da terceira ordem, são espíritos que adentraram com permissão da espiritualidade. E se eu sirvo a Jesus como aquele que trabalha em seu nome, socorrendo os doentes da alma, eu me permito a comunicação deles.
Então é o segundo item. As comunicações dos espíritos trazem o cunho, a essência da ignorância, espíritos inferiores, ou da sabedoria, espíritos já na segunda ordem, que seja peculiar ao momento dele. É a característica dele. E essa característica pode demonstrar na psicografia ou na psicofonia a inferioridade onde ele se encontra ou a superioridade moral que eles alcançaram. É nesse sentido que eu trabalho com os dois lados e vou aprendendo por mim mesmo a avaliar o que é inferioridade moral e o que é superioridade moral. Não é porque me falaram, é porque eu trabalhei com isso. Eu me fortaleci nisso. Eu fiz a experiência. Eu me dediquei a esse trabalho. Então, a manifestação em si é, sim, de qualquer espírito, de todas as categorias. E as comunicações são do ponto de inferioridade ou de superioridade que eles se encontram. Mas não sou eu que vou impedir que eles se manifestem. Só dou passividade para espíritos da segunda ordem. Só dou para passividade da segunda ordem para cima. E esqueço, desprezo, isolo, segrego esses espíritos que estão na terceira ordem. Então percebam que eu ainda nem cheguei nas mensagens contraditórias. Eu estou falando das contradições nossas. A minha contradição. O quanto eu sou contraditório naquilo que eu falo que vou fazer e daquilo que eu não faço. Portanto, quando estamos no trabalho mediúnico, na reunião mediúnica, eu não posso ser essa contradição. Melhor dizendo, eu posso ser, mas eu não devo ser. E é nesse mecanismo que eu evoluo, que eu aprendo, que eu vou para frente. Eu tenho facilidade para as manifestações de espíritos inferiores porque estão muito próximas da minha energia física. E eu tenho dificuldade para os espíritos superiores porque eu preciso tornar-me mais leve energeticamente para fazer o contato com eles. Mas se eu me bloqueio, se eu sou contraditório, eu não acredito que sou capaz de alcançar essa vibração, eu estou sim bloqueando, isolando a espiritualidade, seja para um lado ou seja para o outro. Tá bem? Então a contradição é nossa. O espírito está lá. Tá bem? Dúvidas até aqui? Estou falando só de nós até agora, hein? E um pouquinho da escala, que é para a gente sempre entender como ela funciona. Por que que precisamos romper, destruir a contradição em nós? Para chegar nesse ponto aqui, ó. Separar o verdadeiro do falso. Se eu não me permito ao exercício mediúnico, se eu entro em contradição, ah, não, mas o que vai acontecer? Que vão pensar do que esse espírito está falando, do que ele está acusando, do que ele está me mostrando? Eu não consigo trabalhar com aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, da forma como nós entendemos. Isso varia a infinito, né? Eu não consigo entender o que é bom daquilo que é mal. Eu não consigo entender o propósito do nosso estudo. Por isso que eu brinquei lá no começo, que a gente precisa entender o propósito do estudo. Quando eu me permito a esse tipo de trabalho, eu caio no segundo item. Eu não ignoro que entre os espíritos, assim como entre nós, existem espíritos mentirosos, existem espíritos pseudo-sábios, existem espíritos orgulhosos, presunçosos, sistemáticos, vaidosos. É a síntese do que existe na nossa humanidade encarnada. Se eu sei disso, quanto mais eu trabalho com eles,
mais astuto eu fico, mais atento eu sou, mais rápido é o meu pensamento e a minha sensibilidade. Portanto, a minha sensibilidade ela tem que ser aguçada, ela tem que ser trabalhada com ambos os lados. E nunca se esquecendo que nós temos a espiritualidade que está nos protegendo, está atenta sobre nós. Qualquer tentativa do espírito em nos prejudicar, ele é afastado. E o médium percebe, o espírito é retirado. Não é o que o espírito fala que vai nos causar mal, mas qual é a intenção dele. Se a intenção é enganar, se a intenção é mistificar, se a intenção é iludir, tudo bem. Nós fazemos a análise da mensagem depois. Se a intenção é ferir o médium, porque eles são capazes de ferir, porque você está perispírito a perispírito, eles podem sim ferir o médium, causar dor no médium. Eles são afastados, principalmente quando os médios estão ainda aprendendo. Médios mais experientes, com maior maturidade, já não são afastados. O médium sabe lidar muito bem com essa dor causada por eles. Bem, então vejam como é o processo do aprendizado para se lidar com os espíritos. E até aqui eu estou começando a adentrar no quesito de identificar o que é contraditório e quais são os critérios que eu vou usar para analisar as contradições. Não estou dizendo rejeitá-las, tá bem? Vamos ver um pouquinho mais? Vamos separar da seguinte forma: espíritos perfeitos, espíritos puros, espíritos sãos. Somente aos espíritos perfeitos é dado conhecerem tudo. Já colocou ali um limite. Qualquer espírito que venha dizer que conhece tudo para reuniões como as nossas, de exercício e aprendizado, se você tiver em mente a escala espírita, aquela pirâmide, sabemos que aquela evolução não é linear, ela oscila o tempo todo, você, como médium, como dialogador, como dirigente, pode sim ficar atento que provavelmente é um espírito que está tentando enganar. Tá bem? Como é que eu vou saber se é um espírito que está tentando enganar ou se realmente é um espírito puro? De acordo com a mensagem que ele traz. Nós aprendemos na doutrina espírita que espíritos evoluídos falam muito com poucas palavras. Trazem grande e profundos conhecimentos com frases curtas. Mensagens começam a ficar muito extensas, pré-julgando que aquele espírito que se apresenta é um espírito perfeito, já sabe que não é. Então, esses conhecimentos precisam ser adquiridos estudando a doutrina. Estou trazendo aqui um apanhado geral. Agora vejam, se somente aos espíritos perfeitos é dado conhecer tudo, aos demais não conhecem tudo. Podem conhecer mais do que o outro, mas não conhecem tudo. Para os outros espíritos, da mesma forma que para nós, existem mistérios, conhecimentos que eles vão explicar à sua maneira, segundo as suas ideias. Portanto, o que eu estou querendo dizer a vocês? Que o espírito que está se apresentando, ele vai explicar alguma coisa para nós de acordo com o conhecimento dele e da forma como ele sabe explicar. Não quer dizer que ele está tentando nos enganar. Ele vai formar uma opinião mais ou menos exata. Por que mais ou menos exata? Porque ele não conhece tudo. E eles vão se empenhar, e aqui está o segredo, a chave, quando eles são levados pelo amor próprio, ou pelo orgulho, e eles vão insistir em reproduzir as suas comunicações
que eles gostam. Então, eles gostam de determinado tipo de comunicação. Vejam bem, ele vai lá na quarta-feira, traz a mensagem. Aí ele vai no sábado, leva a mesma mensagem. Vai no domingo, leva a mesma mensagem. Esse tipo de espírito que tem prazer em reproduzir as suas comunicações, mas elas são inexatas, elas são muito pobres, nós já podemos deduzir que ele pode ser um espírito bom, mas com um nível de conhecimento raso. E por isso ele pode dizer uma coisa na quarta-feira, pode querer dizer a mesma coisa no sábado e no domingo, só que às vezes na mensagem ele se contradiz. Ele diz A na quarta, aquele A já no sábado já não é mais A, é B, e assim nós vamos aprendendo, nesse resumo que eu estou fazendo, como entender as contradições. Agora, pelo fato dele se contradizer, dele dizer uma coisa numa reunião e dizer outra em outra reunião, às vezes não é culpa dele. E vou mostrar o porquê. As contradições entre os espíritos têm sua origem na diversidade quanto. O quanto ele é inteligente. Qual o nível de conhecimento que ele tem? Qual o juízo? Como ele estrutura todo o conhecimento dele? Qual é o aspecto moral dele? Portanto, se alguns espíritos ainda não estão aptos a conhecerem tudo e a tudo e compreenderem, ele pode se contradizer, sem problema algum. Agora, o que define realmente a aparente contradição? O grupo mediúnico, os trabalhadores encarnados. Se os trabalhadores encarnados é um grupo que se dedica ao estudo profundo e analítico de determinadas informações, esse espírito traz uma mensagem de acordo com esse nível. Se ele vai para um outro grupo que não se dedica tanto ao estudo, ele não consegue pegar todo aquele conhecimento que ele estruturou para o primeiro grupo e colocar exatamente para o segundo. Ele tem que adaptar a mensagem dele. Ele vai empobrecer a mensagem. E isso aparentemente é contraditório. Ele falou alguma coisa aqui, com todo esse conteúdo, e agora é o mesmo espírito falando a mesma coisa, com uma pobreza de argumentos. Assim, o grupo mediúnico determina também o nível da mensagem que a espiritualidade nos traz. Se queremos mensagens que não sejam contraditórias em si e nos tragam grande conhecimento e nos permita avançarmos em nós mesmos estudando, nós precisamos fazer a nossa parte aqui, que é estudar também. Então guardem isso. A inteligência do espírito, quanto ele tem de conhecimento, quanto ele tem de moral e o que é que ele já aprendeu e conhece, determina a estrutura da mensagem. Então nós vamos chegar à seguinte conclusão. Vejam até esse momento. Que os ensinos dos espíritos, por exemplo, não têm utilidade nenhuma para nós. Se aquilo que eles vão nos ensinar nós já conseguimos nos livros, de que me serve o que eles estão ensinando? Essa é a pergunta. Mas essa pergunta aqui do primeiro item, essa análise do primeiro item, só serve para espíritos inferiores e aqueles que são parcialmente bons, ali na segunda ordem. Por que é dessa forma? Porque nós, por exemplo, não aceitamos tudo que as pessoas nos ensinam. Nós sempre vamos analisar entre uma doutrina e outra aquela que nos parece melhor. Então, a mensagem que a espiritualidade nos traz, nós vamos ficar com aquela que nos parece melhor de acordo com o nosso nível de conhecimento. E se aquele espírito nos satisfaz com a sua mensagem, nos traz a sensação
de que realmente eu estou aprendendo algo com ele. Tá? É essa percepção que nós precisamos ter. Por quê? Se nós não aprendemos a fazer isso agora, lá na frente nós não saberemos como exercitar isso. Olhe aqui no segundo item. Se entre os espíritos existem aqueles que já conhecem muito mais do que nós, e existem aqueles que sabem mais do que eles, nós devemos procurar esses que sabem mais. Porque aqueles espíritos que vão falar aquilo que nós já sabemos, pouco nos traz de riqueza espiritual e de conhecimento. Portanto, nós vamos buscar aqueles que vão nos ensinar mais, aqueles que são mais instruídos, aqueles que têm um conhecimento maior. Por quê? Porque nesses espíritos não tem contradição. O que ele vai falar, por exemplo, Sócrates vem e traz uma mensagem, nada impede que Sócrates apareça para falar mensagem para nós. Aí vem um outro filósofo, Aristóteles, e traz uma mensagem sobre o mesmo tema, da mesma forma, com outro linguajar, mas não há contradição entre eles. Tá? É esse tipo, é essa ordem de espíritos que nós precisamos nos esforçarmos para buscarmos, para não ficarmos perdidos nas mensagens que podem sim ser contraditórias e nos levar à confusão e escolhas equivocadas. Essas escolhas equivocadas atrasam a nossa evolução como espíritos em aprendizado. Avançando mais, aprender a separar esses espíritos é também tratar com cuidado aquilo que nós queremos que ele nos esclareça. Olha como é interessante essa parte. Se eu sei separar a espiritualidade, eu aprendi a distinguir. Eu consigo ter certeza de que aquele espírito que está se apresentando, ele está trazendo uma mensagem cujo conteúdo, embora seja curto em si na sua estrutura, mas é uma mensagem que me leva a refletir, me leva a pesquisar, me leva a buscar conhecimento para compreendê-la. Esse processo de me levar à pesquisa, a me induzir a um estudo para entender essa mensagem, me permite ficar melhor a cada dia na distinção entre eles. Agora, mesmo esses ensinamentos têm limite dos espíritos, dos amigos espirituais, dos espíritos superiores, porque não é permitido aos espíritos saberem tudo, principalmente naquilo que é relativo a nós. Então, quando o espírito diz que não é possível ou não é permitido que ele responda a determinadas questões, nós temos que entender que pode ser que ele não saiba, como eu já disse na outra aula. Pode ser que ele saiba, mas não tem permissão para dizer. Ou ele sabe, mas não quer dizer. Principalmente naquilo que está relacionado a nós. Em que sentido? Quando cada um de nós procura elaborar questões particulares sobre aquilo que nos diz respeito íntimo, nós já aprendemos que esses espíritos não respondem a esse tipo de coisas. Quem responde às perguntas mais particulares são os espíritos familiares da nossa família. O pai, o avô, o bisavô e por aí afora. Tá bem? Portanto, existem coisas sobre as quais é inútil interrogar os espíritos. Não percam tempo. Por isso que nós, quando vamos nos preparar para fazer perguntas aos espíritos, já falei em outras aulas, é preciso preparar essas perguntas em casa. É preciso sentar e escolher um assunto e começar a fazer perguntas sobre esse tema em casa.
relê as perguntas, refaz as perguntas, reestrutura ou muda o questionamento. Por quê? Para que no momento dos questionamentos, das perguntas aos espíritos, você não faça perguntas que eles consideram inúteis, que eles consideram desnecessárias. Assim, todos nós podemos sim perguntar aos espíritos o que quisermos. Se eles vão responder, é outra história. Agora, se nós não tivermos esse conhecimento que eu estou trazendo e nos colocarmos a fazermos perguntas as mais aleatórias nas nossas reuniões, a espiritualidade superior não vai responder. Não vai. Pode até nos alertar para tomarmos cuidados, mas não respondem. Se insistirmos, nós teremos respostas, mas de espíritos da terceira ordem. Não podemos esquecer que na terceira ordem existem pseudo-sábios, cientistas, filósofos, teólogos e toda a gama de conhecimento da humanidade. E eles vão se pôr a responder, tá bem? Então, ou porque eles ignoram, ou porque eles não querem, ou porque eles não podem dar opiniões pessoais. Quando esses espíritos se propõem a responder coisas pessoais, e eles começam a apresentar isso como uma verdade absoluta, nós entendemos e podemos desconfiar de que estamos lidando com espíritos inferiores lá da terceira ordem. Tranquilo até aqui? Depois eu vou dar exemplo de mensagens contraditórias. Aquilo que deve permanecer oculto, deve ficar oculto, principalmente naquilo que diz respeito ao futuro. Tá? É diferente quando o médium, no desdobramento espontâneo, ele tem a vidência de algo que vai acontecer no futuro. Abre-se. Lembra que estudamos a memória e o tempo? Você sai da primeira realidade e vai na segunda realidade. E na segunda realidade você vê o futuro. Pode ser alguns minutos, pode ser algumas horas, pode ser alguns dias, pode ser alguns anos. Você abre-se a janela do futuro para você. Mas não é porque a espiritualidade está fazendo isso, é uma capacidade sua, do seu espírito, de conseguir adentrar nas malhas do tempo futuro. Tá bem? Então, quanto mais nós tentamos obter desses espíritos respostas que devem ficar ocultas por algum tempo ou por tempo que for necessário, e quanto mais nós insistimos, mais nós corremos o risco de sermos enganados. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma pergunta para um espírito, uma pergunta básica, bem simples. O que acontecia com ele no segundo desdobramento? E ele disse para mim: Isso eu não posso te falar. Não insisti. Entenderam? Ele é um espírito. E ele, quando ele sentava-se para orar, para entrar em comunhão com o divino, ele fazia um outro desdobramento e ia para uma outra região. E eu perguntei: o que acontece com você nesse segundo desdobramento? Ele disse: Isso eu não posso te falar. Não insista. Se ele disse que não pode, não pode. Então, nesse momento aqui, ó, começa a aparecer as contradições, ó. Sobre esses pontos é que começam a aparecer contradições. Sobre perguntas do futuro, perguntas pessoais, perguntas de fórmulas mágicas, fórmulas científicas. Aqui começam a aparecer as contradições mais claras, mais sérias. Um espírito se comunicando em dois centros espíritas diferentes pode dar respostas contraditórias sobre o mesmo tema. Então ele se comunica na Seara, depois ele se comunica lá no Gabriel. E o tema é o mesmo. Só que na Seara, por ser uma equipe que estuda mais, ele dá uma resposta de acordo com o nível de estudo. Quando vai para o Gabriel, que é uma equipe que estuda menos, a resposta é sobre o mesmo ponto,
É a mesma, só que ela é mais pobre. E se você pegar as duas, você acha que essa mensagem mais pobre é contraditória, ela não é. O ponto é o mesmo, mas as respostas são diferentes. Mas não. É que uma está muito mais estruturada e a outra nem tanto. Então, se nos dois centros as opiniões de ideias são diferentes, as respostas poderão chegar desfiguradas, por se acharem os trabalhadores sob a influência de diferentes espíritos. Então, a pleiade de espíritos que trabalham conosco na Seara não é a mesma pleiade de espíritos que trabalha no Gabriel, ou no Kardec, ou no Irmão Américo. Não é a mesma. E essa pleiade de espírito influencia os trabalhadores. E essa influência é que vai levar à aparente contradição do trabalho da Seara e do trabalho da outra casa. Então, eu pus em vermelho, não é a resposta que é contraditória, mas a maneira pela forma como ela foi dada. Se você tiver a habilidade e o esforço de sentar e analisar uma, analisar a outra, você percebe que a essência é a mesma. Não há contradição, mas a forma como ela foi escrita, como ela foi expressa, é diferente. É diferente. É culpa do espírito? Podemos perguntar assim? Não. Porque os trabalhadores sofrem a influência das colunas de espíritos que estão na casa. Que estão na casa. Então, as variáveis são muitas para que nós possamos bater o martelo e dizer essa mensagem desse espírito ela é falsa, ela é enganosa, porque essa mesma pergunta eu fiz na casa tal e agora estou fazendo aqui, ele está respondendo de forma diferente. Entenderam? Então eu, pesquisador, faço uma série de perguntas complexas, levo para a Seara. Os espíritos respondem. Aí eu pego as mesmas perguntas, levo para o Gabriel. Os espíritos respondem. Aí eu pego as mesmas perguntas, levo lá para o irmão Américo. Os espíritos respondem. Podem ter certeza que aparentemente as respostas são contraditórias. Porque a influência da espiritualidade da Serra é uma, a influência da casa do Gabriel é outra e a influência da casa do irmão Américo é outra, de acordo com os trabalhadores. Então não é que a resposta é contraditória, mas a forma como ela foi dada de acordo com o nível dos trabalhadores. Espíritos superiores não se contradizem. A resposta pode ser alterada, mas quem é que altera a resposta? O médium. Principalmente o médium que é fraudulento. Já lidei com médios fraudulentos. Já lidei com médios, não um, nem dois, nem três. Mas, quando nós trabalhamos com médiums que não são fraudulentos, que excluem qualquer má influência, pode existir, sim, que espíritos superiores usem linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto para com pessoas sérias. Aí vem a resposta. Os espíritos superiores jamais se contradizem e a linguagem que usam é sempre a mesma com as mesmas pessoas. Por isso que eu digo, permitam que a espiritualidade venha trazer as mensagens para vocês aprenderem a lidar com os espíritos. Porque eles vão escolher, eles vão selecionar os médios que têm maior afinidade para com eles. Daí a importância do médium que não é fraudulento, que não é um médium irresponsável, não se preocupar com a linguagem do espírito, que aparentemente ele não entende. Terminando, como eu disse, pode, entretanto, de acordo com o lugar e com as pessoas, ela ser diferente. Então, nós temos que estar atentos que a contradição é apenas aparente. Já peguei mensagens assim.
está mais nas palavras do que nas ideias. Então, tem alguns médios que não têm um vocabulário. Eliana mexe com essa parte de português e tal, ela sabe muito bem o que eu vou falar. Ele não tem um vocabulário rico, ele não lê, a leitura dele é rasa, ele só lê mensagens de TikTok, bobagens, autoajuda, só essas coisas. Portanto, a espiritualidade não consegue encontrar um vocabulário rico na estrutura mental do médium. Então ele vai escrever com o que ele tem na mão, né? Mas vai refletir a ideia fundamental. Portanto, embora as palavras sejam as mais banais possíveis, poderia ter uma estrutura riquíssima, né? Não tem, mas a ideia está lá. Aí pega um outro médium que estuda, que lê, que pesquisa, que estuda filosofia, que gosta de ler muito. Esse médium, a ideia está lá, mas a mensagem tem uma riqueza muito mais ampla, né? Então, terminando mesmo, o grau de adiantamento dos que evocam. O mesmo espírito pode responder de forma diversa sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que o evocam. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós estamos lá amanhã e eu resolvo evocar Einstein. Qual é o nosso grau de adiantamento de física teórica? A Eliana está rindo lá. Para evocar Einstein. Bom, nós não vamos entender nada do que ele vai falar. Aí nós vamos achar que é um espírito falso, mistificador, porque a gente não entende nada. Mas não, o problema está conosco, né? Pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta por não estarem igualmente adiantados. Nesse caso, as respostas são diferentes, mas fundamentalmente elas são idênticas. E aqui teremos no próximo encontro os preconceitos aparentes, tá bom? Muito bem, fechando aqui, abrindo aqui.